Brasil respira novos ares de democracia e volta da normalidade. Lula esteve em agenda política em Brasília. O presidente eleito esteve com chefes do Legislativo e do Judiciário. E você confere os destaques do jornal PT Brasil e Rádio PT. Eu sou Thaís Ladeira, esse é o 13 Minutos, podcast semanal de notícias do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Hoje é sexta-feira, 11 de novembro de 2022. Eu converso com você do estúdio de podcast da Rede Povo de Comunicação. Hoje eu estou usando um vestido azul marinho com folhas brancas e jaqueta jeans. Meus cabelos são castanhos e também grisalhos. Uso pequenos brincos e anéis e estou com fones de ouvido. Dito isso, você fica agora com um resumo do que foi notícia na Rede Povo de Comunicação do PT. Vem comigo. O Brasil já respira novos ares e estamos voltando à normalidade depois de uma semana de bons ventos, com a manifestação positiva de chefes de Estado do mundo todo. Essa semana a gente já arregaçou as mangas e ela foi de muito trabalho. Além da composição das equipes que vão atuar no governo de transição, Lula, nosso presidente eleito, esteve em Brasília e fez importantes reuniões com os dois poderes, Legislativo e Judiciário. Daqui a pouco a gente conta mais sobre essa agenda política de Lula. Agora vamos acompanhar o deputado recém-eleito pelo PT de Pernambuco, Carlos Veras, que conversou com Amanda Guerra no jornal PT Brasil, na edição de segunda-feira, dia 7. Ele falou sobre o retrocesso no campo dos direitos humanos no atual governo. A pauta de direitos humanos no governo de Bolsonaro ela foi tratada com muito descaso, com muita violação de direitos humanos. Nós tivemos vários casos que a comissão teve que acompanhar. Foi um trabalho redobrado para minimizar o ataque que as comunidades tradicionais sofreram, que as mulheres, que a comunidade LGBTI+, sofreu, que a população que precisa dos direitos humanos. Pra você ter uma ideia, quando nós assumimos a presidência, nós elegemos duas prioridades, que era o direito humano à vacinação e o direito humano à alimentação. Qual o legado que ficou de Bolsonaro depois desses 4 anos aí que conclui o seu governo que vai ficar? Na pandemia, 400 mil mortes, que no mínimo poderia ter sido evitada se ele tivesse priorizado a vacina. Aí o direito humano à alimentação, o legado que fica de Bolsonaro aí é em torno de 125 milhões de pessoas com alimentação de forma inadequada, com insegurança alimentar, com mais de 20 milhões de pessoas passando fome, passando necessidade. Esse é o legado de Bolsonaro, o legado da morte. Lembrando que Carlos Veras é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados e foi, então, reeleito pelo PT de Pernambuco. Já na quarta-feira, dia 9, foi a vez de recebermos na Rede Povo de Comunicação o deputado federal Zeca Dirceu. Ele foi reeleito pelo PT do Paraná e conversou com a gente sobre a grave situação da educação no país. O orçamento da educação vem sendo destruído, reduzido ano a ano. E de forma inexplicável, né? Porque a arrecadação de impostos federal, ela aumentou muito. Ela vem batendo recordes, até por motivos bastante negativos. A alta carga tributária, a tabela do imposto de renda, por exemplo, não é reajustada, atualizada há muito tempo. Mas o fato é que tem muito dinheiro e, ao mesmo tempo, a educação veio perdendo orçamento. Isso atingiu em cheio as universidades públicas, os institutos federais, e atingiu em cheio a realidade dos professores, a realidade dos alunos e das ações que são desenvolvidas. Agora, é claro, a gente tem sinais aí muito positivos. Eu estou muito otimista, estou convencido pelas falas do presidente Lula que a educação vai voltar a ser a grande prioridade do nosso país.
Pois é, para colocar o Brasil no caminho certo, vai ser preciso boa energia e muito trabalho. O nosso presidente Lula descansou um pouco no litoral da Bahia e voltou com uma baita disposição. Chegou em Brasília com a agenda lotada e a gente relembra junto com você. Na quarta-feira, Lula agitou a vida política da capital, se encontrando pela manhã com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Tomou café com ele e convidados. Logo depois, foi almoçar com o presidente do Senado, que preside também o Congresso Nacional, o Rodrigo Pacheco. Ainda na quarta, Lula esteve tanto com ministros do Supremo Tribunal Federal quanto do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Foi recebido, portanto, por Alexandre de Moraes e logo depois deu uma coletiva. Nela, Lula garante que voltaremos aos tempos de paz no país. Vamos ouvir. Então eu vim para dizer às instituições, o Brasil vai voltar à normalidade. Vai voltar, a gente vai voltar a dormir tranquilo, a gente vai voltar a sonhar, a gente vai voltar a ter o prazer e o orgulho de ser brasileiro em tempo de paz. Na quinta-feira, dia 10, Lula se encontrou com parlamentares dos 14, eu vou repetir, 14 partidos que já declararam apoio ao novo governo. Neste encontro, nosso presidente falou sobre a importância da equipe de transição de governo. A comissão de transição não decide nada. O que a comissão de transição vai fazer é como se fosse uma máquina de ressonância magnética, ou seja, ela vai fazer um levantamento da situação do país. E a partir dessa situação do país, nós vamos discutir e vamos tomar algumas decisões para começarmos o processo de mudança do nosso país. O Alckmin é o coordenador, o Aloysio Mercadante e a Gleice têm um papel importante e cada partido político que participou da coligação tem um papel importante. Nós estamos começando um processo. Os perdedores vão ter o direito de escrever e vão ter o direito de participar desse processo de transição e desta governança. Lembrando que este e todos os outros conteúdos que a gente exibe e apresenta aqui no 13 Minutos estão na íntegra no canal do YouTube da TV PT, no site da Rádio PT e nas redes sociais do partido. E nesta sexta-feira, dia 11, na sua participação diária no Jornal PT Brasil, o editor do site do PT, Fernando Brasil, nos conta que a deflação artificial do governo de Bolsonaro terminou com as eleições. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, subiu 0,59% em outubro, fazendo a mágica aí da deflação artificial registrada até setembro, desaparecer mais do que coelho em cartola de mágico, né? Justamente entre o primeiro e o segundo turno das eleições começou a acontecer esse fenômeno aí. Agora o indicador acumula uma alta de 4,70% no ano e de 6,47% nos últimos 12 meses. Segundo o próprio IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, todas as regiões pesquisadas apresentaram variação positiva, ou seja, para cima da inflação em outubro. E entre 9 grupos de produtos e serviços analisados, 8 deles subiram. Então, esse é um verdadeiro estelionato eleitoral que estava em curso ali com as mentiras de Paulo Guedes e de Bolsonaro e que, graças a Deus, foi impedido pelo povo brasileiro. E na Rádio PT, Thaísa Vitória traz informações sobre o anúncio da composição dos coordenadores e grupos temáticos do governo de transição. O Gabinete de Transição Governamental vai contar com 31 grupos técnicos, dentre eles desenvolvimento agrário, saúde, ciência, tecnologia, inovação, comunicações, igualdade racial, povos originários e mulheres. Os grupos de trabalho terão a função de debater, reunir dados e apresentar propostas para o próximo governo do presidente Lula. A coordenação da executiva será feita por Floriano Pesaro, a coordenação de articulação política pela presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, a coordenação dos grupos técnicos está com Aloysio Mercadante e a coordenação de organização da posse com Janja da Silva. Alckmin explica que os nomes dos coordenadores das outras áreas vão ser anunciados ao longo dos dias. Vamos ouvir. Nós vamos
todo dia anunciando o núcleo que vai organizar o grupo de transição. Claro que esses grupos técnicos, eles poderão convidar outras pessoas, professores, sociedade civil. À medida que forem chegando esses nomes, a gente vai incorporando e vai anunciando. Lembrando que o governo de transição é formalizado em lei e acontece sempre na passagem de um governo para outro. Representa um período em que o governo que vai assumir faz um diagnóstico da situação do país e propõe medidas emergenciais para iniciar o seu governo. E a coordenação geral do governo de transição é do vice-presidente Geraldo Alckmin. Ainda sobre a agenda do Lula em Brasília, a gente precisa relembrar um momento emocionante de Lula que chega às lágrimas ao falar da sua missão na vida: acabar com a fome no Brasil. Haja coração, vamos acompanhar. Eu quero dizer para vocês, se quando eu terminar esse mandato, cada brasileiro estiver tomando café, estiver almoçando e estiver jantando, outra vez eu terei cumprido a missão da minha vida. E antes de encerrarmos nosso programa, vou contar para vocês sobre a agenda do Lula na próxima semana. Lula e sua comitiva embarcam para o Egito, é isso mesmo. Nesta segunda-feira, dia 14 de novembro, eles vão participar da conferência da Organização das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP27. O evento da ONU começou dia 6 e vai até o 18 de novembro. Junto com Lula, vão estar presentes o ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, o ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, e a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Além da participação na COP27, o presidente eleito deve esticar sua agenda pela Europa para ter encontros com outros líderes europeus. Não é o presidente dos nossos sonhos? E esse foi mais um 13 Minutos com os destaques dos últimos dias na Rede Povo de Comunicação do PT. Se você ainda não segue o 13 Minutos no seu aplicativo, clique aí no botão seguir para você não perder nenhum episódio. E se gostou, claro, pode deixar 5 estrelas na sua avaliação. Estamos chegando ao final do nosso programa com aquele sorriso no rosto de quem respira novos ares nesse país, ares de democracia e de esperança. Mais do que nunca, ninguém solta a mão de ninguém e a gente vai arregaçar as mangas, trabalhar muito pelo Brasil. Eu me despeço de vocês, desejando saúde, paz, tranquilidade e até o nosso próximo encontro com Lula presidente e mais um 13 Minutos.